Eu quero, nessa manhã, compartilhar algo com vocês. Confesso que é algo que tem mexido muito comigo nesses tempos. O Pai tem me levado a olhar para tudo aquilo que está acontecendo e tem falado muito comigo. Na verdade, acho que nós cantamos aqui, algumas coisas que eu vou estar falando. E quando eu fui escrevendo essas coisas aqui que eu vou comunicar com vocês, o Pai foi dando alguns sinais, de que tem coisas que estão acontecendo e talvez estão passando desapercebidas. Tem coisas que eram faladas e deixaram de ser faladas. E eu comecei a escrever e eu lembro que eu estava indo para um compromisso e estava numa rodovia e quando eu olho, fui conduzido a olhar para o lado esquerdo. E quando eu olhei para o lado esquerdo, o Pai falou: leia aquilo. Era um outdoor e estava escrito: Jesus está voltando. E eu não sei, isso mexe muito comigo, eu não sei com você. E aí eu fiquei pensando, refletindo, ele falou comigo assim: ele está voltando. E tem muita gente que está distraída. Parece que quando eu escutava isso antigamente, era uma coisa muito longe, muito distante. E eu falava: não, é longe, é distante isso. Mas hoje, quando eu escuto isso mexe comigo. Por quê? Porque quando você olha o cenário aí, você vê que algo está comunicando. E eu, antes de entrar aqui para o templo, eu estava na minha sala, peguei uma Bíblia, que eu sempre gosto de estar com a Bíblia comigo. E eu peguei a Bíblia. E quando eu peguei a Bíblia, eu fui ler o que estava escrito na capa. Ele vem. Então isso é algo que está sendo recorrente. Aquilo que o Pai está falando comigo é sobre isso. Nós temos aqui a oportunidade de ter o apóstolo Lamartine, que está sempre comunicando, sempre falando sobre o final dos tempos. A igreja sempre tem comunicado. Mas eu não sei, às vezes as pessoas parecem que estão desapercebidas. E aí eu quero compartilhar com vocês algo que está lá em Mateus 24, do 36 ao 39. Mateus 24, 36 ao 39. Diz assim, presta atenção: mas a respeito daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, um acontecimento do passado, também será a vinda do Filho do Homem, um acontecimento do futuro. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, quando você lê esse texto, ele não está falando aqui do dilúvio, Ele está querendo dizer como as pessoas estavam conduzindo a sua vida naquele momento. E aí, quando você olha para esse texto ele fala de muitas coisas. Ele fala de um evento do passado que está apontando para um evento futuro. E quando você para analisar isso, você vê que Deus é tão misericordioso, porque Ele, na verdade, Ele nos dá todas as estratégias para que você possa viver nesse tempo presente, se preparando para que quando o futuro chegar, você esteja pronto para estar com Ele. Eu não sei, quando você olha para esse cenário, eu não sei o que você vê. Eu entendo que a visão e a visão profética, ela não está ligada àquilo que eu somente vejo
Mas a visão profética, ela está ligada àquilo que eu compreendo. Porque eu posso ver um cenário, mas não compreender ele. Então, quando você vai compreendendo aquilo que o cenário vai desenvolvendo, você começa a olhar e vai entender como aquela geração andava sobre a terra. E lá em Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 7, vou ler alguns textos com vocês para deixar claro. Gênesis 6, versículos 5 e 7. Diz lá: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio, todo o propósito do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, quando você olha, você vê que Deus, ele olha para a terra e vê, primeiro, uma geração que era má. Uma geração que estava perdida. Por quê? Porque eles eram desobedientes. Não viviam segundo a palavra de Deus. E amavam mais as coisas do que a Deus. Diz que a caminhada deles sobre a terra era uma caminhada que era, quanto mais eles pecavam, mais eles queriam pecar. Eles caminhavam a passos largos a uma degradação espiritual, ética, moral, familiar, social. Diz que eles não tinham limites. E aí fala que eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Isso sempre foi uma coisa que mexeu comigo, porque assim, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. É errado isso? Perguntava. Isso é errado? Eu creio que não. Mas a grande questão é quando você vive somente por isso. Porque eles viviam pelos seus desejos, pelas suas vontades, para satisfazerem as suas necessidades. Então diz que eles viviam somente para isso. E nós temos que tomar muito cuidado, porque isso, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que isso é distração. E a distração, ela tira o seu foco. Ela toma o seu coração e rouba o seu propósito sobre a terra. Essa geração era uma geração que vivia distraída. Quando Noé, a palavra fala que quando Noé entrou na arca, eles não perceberam. Pedro vai falar que Deus, ele é tão misericordioso que ele foi paciente. Enquanto Noé construía a arca, ele era paciente, desejando que aquele povo acordasse. Mas diz que eles... Então a primeira coisa que eu vejo aqui, quando não andamos segundo a palavra de Deus, nós arrumamos confusão para nós mesmos. A importância de nós realmente entendermos a palavra de Deus. Em contrapartida, diz que Deus, ele olha lá em Gênesis 6, do 8 ao 9, diz que ele olha e, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Então, quando você olha aqui, você vê que ele está olhando para a terra. Ele vê uma geração má, que estava corrompendo o seu caminho. E diz que ele fala que vai acabar com tudo. Mas ele olha e vê um homem que tinha suas qualidades.
Deus achou graça em Noé, não por aquilo que ele estava fazendo, mas por aquilo que ele tinha se tornado. E ele tinha se tornado um homem justo. Essa palavra justo no hebraico é um tzadik. É um homem que é íntegro, que é correto. É um homem que não suporta ver as coisas fora do lugar. Ele sempre traz as coisas que estão fora do lugar para o lugar correto. Um homem que não desviava da lei. Diz que ele era justo. Diz que ele era íntegro. Íntegro é um homem que é inteiro para Deus. É um homem que não é fragmentado. Mas diz que é um homem que é inteiro. Porque às vezes nós, quando Deus nos pede algo, Deus, isso aí não. Não, mas eu quero aquilo. Deus fala, eu tenho algo para você. E você tem que ser inteiro para mim. Diz que ele era obediente, vivia segundo as leis de Deus, fazia tudo o que Deus mandava. Ele andava com Deus. Olha, ele andava com Deus. E não Deus andava com ele. Porque às vezes nós queremos que Deus venha andar conosco. Mas talvez o lugar aonde nós vamos, ele não vai. Entenda isso. Porque Deus é tão grande que ele não cabe dentro da nossa realidade. Por isso que quando o homem peca, diz que ele manda seu filho, para que seu filho pudesse morrer, para que nos pudéssemos levar para a realidade dele novamente. Entende isso? Diz que andar com Deus é você desejar Ele de todas as suas forças. É você querer Ele mais do que tudo. Então imagine Deus andando e Ele andando atrás. Andar com Deus é viver a vontade dEle. É você ir ao contrário da vontade do mundo. É você desenvolver um relacionamento com Ele ao ponto de saber o que Ele está fazendo. E eu falo isso baseado numa fala de Cristo. Que Ele fala, eu desenvolvi um relacionamento com meu Pai. E eu na terra só posso fazer aquilo que eu vejo Ele fazendo. Então, quando você anda com Deus, desenvolve uma vida com Deus, você vai saber o que Ele está fazendo. E você só vai fazer aquilo que Ele está te mostrando. Mateus 6,10, não precisa colocar, eu não passei, mas assim, é claro que seja feita a tua vontade aqui na terra como ela nos céus. Como eu vou saber a vontade de Deus para eu fazer na terra se eu não me relaciono com Ele que está nos céus? A partir do momento que eu me relaciono com Ele, Ele vai mostrar, Ele vai abrir uma dimensão para que você possa enxergar como é os céus. E você apenas reproduzir aquilo que está nos céus na terra. Em meio ao caos, entenda isso, em meio ao caos, a palavra de Deus trará lucidez e clareza para você ordenar e conduzir a sua vida. Então diz que no meio de um caos, a palavra de Deus trouxe lucidez para que Noé organizasse e conduzisse a sua vida. Como você está conduzindo a sua vida? Como nós estamos conduzindo a nossa vida? Segundo os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que eu vejo.
ou segundo um propósito? Porque eu creio que Deus não se movimenta por desejos, por necessidades. Deus se movimenta por propósito. E diz que Noé desenvolveu um relacionamento com Deus. Gênesis 6, 13 e 14. Vamos lá. Está ficando bom, né? Então disse Deus a Noé. Noé, você desenvolveu um relacionamento comigo. Você me ama mais do que tudo. Você está andando comigo. Então, eu vou te falar algo. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deixa nesse versículo. Uma coisa que me pegou muito foi isso aqui, ó. Eu vou destruir juntamente com a terra. E eu fiquei pensando, mas o que a terra tem a ver? Pai, por que a terra? Aí ele fala, volta para o princípio. Eu volto para o princípio e vejo que quando Deus criou todas as coisas, ainda não havia o homem dentro do jardim para que pudesse guardar e cultivar. Então diz que quando ele criou tudo, ele coloca o homem dentro do jardim, o homem que tinha um relacionamento com ele, tinha a imagem e semelhança dele, diz que a terra dava tudo para ele, porque não sabia distinguir se era o homem ou se era Deus. Então a terra respondia a ele. A partir do momento que ele peca, a terra se fecha. Porque ele peca, ele erra, e agora você vai ter que suar para tirar algo da terra. A forma como nós andamos sobre a terra afeta ela. Isso é algo muito, muito forte. Por quê? Porque, na verdade, quando você vai olhar para Romanos 8,19, fala que a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. E eu falava, dos filhos. Não, mas não são os religiosos? Não, dos filhos. Por quê? Porque os filhos carregam o DNA do pai. Aplausos, Senhor. Então, a terra, ela está numa ardente expectativa de ver aquilo que ela viu lá no Éden. Vamos lá, continuar. 14. Então, Noé, eu vou te dar as medidas, vou te dar uma planta para você construir algo na terra. Faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos e a calefetarás com betume por dentro e por fora. Então, ele vai e fala para Noé o que ele ia fazer. Eu não vou discorrer aqui porque o texto é longo e o tempo é curto. Então, fala que ele entrega uma planta para Noé, para ele construir algo na terra. Isso se chama relacionamento. Isso se chama confiança. E quando eu falo disso, eu lembro sempre de Abraão. Vou abrir um parênteses aqui para falar de Abraão, porque Abraão, quando Deus fala com ele, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. E diz que ele sai. Só que quando ele sai, na verdade, ele só tinha uma palavra, ele não sabia para onde ia, qual o caminho que ele tinha que tomar, mas ele respondeu. Quando ele responde, ele sai, diz que lá na frente Deus aparece para ele. Mais na frente, Deus revela a terra para ele. O grau de relacionamento que eu desenvolvo com Deus define o quanto de informação eu vou ter a respeito dele e do que ele está fazendo. Amém? O grau de relacionamento que eu desenvolvo com Deus vai
me permitir a saber o que Ele está fazendo. Deus poderia muito bem fazer com Noé o que Ele fez com Enoque. Ele poderia pegar Noé e tirar Noé da terra. Porque é assim que Ele fez com Enoque. Enoque, você andou comigo, você desejou mais do que tudo a minha presença. Então, eu te quero comigo. Mas diz que Ele fala, Noé, com você vai ser diferente. Por quê? Porque o teu nome carrega a sua missão. Você vai trazer repouso sobre a terra. Aliás, você é a resposta da oração da geração anterior a você. Porque eles desejavam dar descanso para a terra. Então você vai ser o homem que vai trazer descanso sobre a terra. Então diz que Deus, em meio a uma geração, Ele encontra um homem ao qual Ele poderia compartilhar, ao qual Ele poderia confiar. A minha pergunta é, no meio dessa geração, será que Deus pode olhar para nós e falar, filho, eu preciso fazer algo e preciso de você? Será que Ele pode olhar para nós e falar isso? E você acha que para Noé foi fácil? Porque falando assim, teoricamente, parece ser fácil. Mas não foi fácil, porque Noé, ele não era um carpinteiro. Noé era um agricultor. Como que eu vou construir uma arca se eu não sou carpinteiro, eu não mexo com madeira? Mas eu acredito que muitas das vezes Deus vai te dar coisas que está fora daquilo que você sabe fazer. E aí, eu creio que Noé teve que ter muita fé. Em Hebreus 11:7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem de Deus. Então diz que, pela fé, qual fé? A fé que vem pela palavra. Porque o que gera fé em você é a palavra. Então, a fé que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu profetizo que nesse tempo, você vai escutar a voz de Deus de uma tal forma, que isso vai produzir uma fé sobre você, que você vai crer, mesmo sem ver. Te abençoo para isso. Amém? Porque a palavra, quando você escuta a palavra de Deus, isso gera algo. Porque quando você olha lá para Gênesis, onde Deus olha para a terra e olha uma escuridão, um caos, tudo sem sentido, Ele libera uma palavra: haja luz. E quando Ele libera essa palavra, haja luz, diz que as trevas são dissipadas, aquilo que estava um caos começa a se ordenar e tudo ganha sentido e propósito. Amém? Então, quando você escuta a palavra ela vai te trazer lucidez, ela vai ordenar aquilo que está desordenado dentro de você e vai trazer sentido e propósito para todas as coisas. Eu te abençoo para isso, que a palavra de Deus, ela te traga lucidez, ela te traga a ordem daquilo que está em desordem e que traga sentido e propósito para todas as coisas na sua vida. Você recebe?
E quando eu olho para a galeria dos heróis da fé, eu vejo que eles não tiveram só fé para crer. Eles tiveram fé para responder. Então, quando você crê em algo que está fora do seu tempo, em algo que está na eternidade, abre uma dimensão que você vai enxergar aquilo que está no futuro. Então era isso que ali em Hebreus estava falando. Que ele foi divinamente instruído em algo que estava fora do tempo dele. E diz que ele creu. E Deus entregou para ele. Por isso que nós não temos que... A palavra de Deus diz, né? Que nós não temos que andar por aquilo que vemos, mas sim por aquilo que cremos. A grande questão é que Cristo veio para fechar uma visão que foi aberta no Éden. E abrir aquela que foi fechada. Uma visão espiritual. Fé para crer. Fé para responder. Responder como? De maneira correta. Então, eu te mostro algo criado nos céus e você vai dar a resposta correta formando isso na terra. Então ele tem que dar forma àquilo que ele viu. E diz que ele constrói. Ele constrói uma arca. Agora imagine ele construindo algo que estava fora do tempo dele. Já imaginaram isso? Porque na verdade, se ele está construindo algo e aquela geração que estava se perdendo começa a perguntar: o que é isso? É uma arca. Mas o que é arca? É uma proteção, porque vai vir um dilúvio. O que é dilúvio? Nunca tinha chovido sobre a terra. Você vai ter que ser muito temente a Deus. E às vezes as pessoas, elas acham que ser temente a Deus é ter medo. Não. Eu acredito que ser temente a Deus é você confiar nele, naquilo que ele está falando, mesmo você não entendendo. Mas se ele falou, está falado. Então diz que Noé começa essa construção. Noé foi construindo 120 anos essa arca. Essa arca que ele foi construindo era uma mensagem para aqueles que estavam fora. Cada martelada que ele dava, ele está chegando. O dilúvio está chegando. Cada parte da arca que era montada, ele está chegando. O dilúvio está chegando. E Pedro fala, falei no começo, que ele foi paciente. Porque Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. E Noé foi construindo algo. Foi construindo algo. Por 120 anos. A construção de Noé, diz lá em Hebreus, estava condenando o mundo. Entenda algo, quanto mais eu construo a minha vida, segundo a palavra de Deus, mais eu vou denunciar o modo de vida errado das pessoas que estão aí fora e condenar as práticas dela. Como você tem construído a sua vida? As pessoas têm que olhar para nós e falar: eu estou errado. Minha casa está errada. Por
Porque quando eu olho para um padrão de família, quando eu olho para você, um padrão de família, eu vejo que minha família está tão longe. Quando eu olho para você como um homem justo, eu vejo o quanto eu sou injusto. Aqui a ênfase é que 8 pessoas somente foram salvas. Mas quando eu vou lendo isso, meu coração se entristece, porque como no meio de uma geração, só 8 se salvam. Nós temos que realmente voltar as nossas vidas para a palavra de Deus. Porque aqui Ele está nos dando direcionamento, como que um homem, diante de uma geração tão perdida, ele conseguiu construir algo que salvou ele e a família dele. Ele está nos mostrando que um homem que achou graça diante dele, diante daquele cenário, era um homem que era justo, que era íntegro, que amava a Deus, que vivia segundo a palavra de Deus, que teve fé, e não somente fé para crer, mas fé que gerou uma ação para ele poder responder. E quando você vive dessa forma, você está construindo. Você está construindo algo sobre um firme fundamento. E aqui, eu vou para o final. Mateus 7, 24 e 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que ele está falando aqui, ele começou a falar lá em Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, aqui é o final. Diz que ele está no monte com os seus discípulos e ele está falando das bem-aventuranças. O que ele está falando nas bem-aventuranças é: o que eu vou falar para vocês é algo que tem que estar dentro de vocês. É uma construção que vai ser dentro. E se vocês ouvirem essas minhas palavras e praticarem, o que vai acontecer? Então diz que e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Tem, né? Vamos lá. Tem 2 homens. Deus, ele fala. Diz que os 2 homens respondem e constroem a casa. Um constrói conforme ele entendeu e o outro constrói conforme ele entendeu. Então, você está passando, você está vendo a construção sendo levantada. E você passa em frente à casa. Nossa, casa bonita. E diz que a casa é concluída. E aí você fala assim: tá, mas quem construiu sobre um firme fundamento? E quem construiu sobre a areia? Mas o que vai denunciar realmente sobre o que você está construindo na sua vida é quando a tempestade chegar. É quando ele chegar. E ele vai chegar. Por mais que aí fora fala que ele não vem mais. Por mais que muitos não estão nem aí, ele vai chegar. E ele vai falar: oi, cheguei.
Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Porque às vezes nós ficamos muito olhando para as pessoas lá fora e fala: nossa, mas cara, aquela pessoa ela é tão ruim, não vive segundo a palavra de Deus, e está se dando tão bem. E eu aqui que estou me sacrificando, fazendo tanta coisa, andando certinho. Parece que às vezes, acho que a Zaf falou isso. Porque teoricamente você passa e fala: uma pessoa que não escutou a voz de Deus construiu uma casa. Mas não olha para eles. Olha para Deus. Porque esse homem foi um homem insensato. Foi um homem que não foi prudente. E sabe o que acontece com um homem que é insensato, que não é prudente? Diz que quando a tempestade vem, aquela casa desaba. Esse homem colocou em risco ele e a família dele. Geralmente dentro de uma tempestade, de uma enchente, quando uma casa cai com pessoas lá dentro, o que acontece? Não seja imprudente. Porque uma boa obra, ela é feita a partir da direção de Deus. E quando você responde aquilo que Deus está falando, você vai trazer segurança para você e para sua casa. Amém? Eu creio que é um tempo que o Pai tem falado muito. Volte para dentro. Faça uma incursão. Veja como está dentro. Volte para dentro da sua casa. Veja como está a sua casa. Veja como está a sua família. Porque o reflexo de uma sociedade, o reflexo de uma igreja, é a casa. Porque uma igreja é composta de família. Uma sociedade é composta de família. Então, assim como Noé era o sacerdote da casa, assim, você que é o homem sacerdote da casa, você é responsável por entender a instrução de Deus, a palavra de Deus. Você é responsável por santificar a sua esposa. E como santifica a sua esposa? Por meio da palavra. Você é responsável por dar destino e propósito para o seu filho. Por meio da palavra. Porque Salmos 127 fala que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Então, a grande responsabilidade do arqueiro é pegar a flecha, apontar para o alvo e acertar o alvo. Seus filhos têm que ir mais longe que você. As mulheres sábias edificam uma casa. É por meio da sabedoria da mulher que Deus edifica uma casa. A mulher ser submissa ao homem não é que o homem tem que mandar nela. Essa palavra submissão é os dois estar debaixo da mesma missão. E a missão do pai. Os filhos têm que ser obedientes aos pais. Para que seus dias na terra se prolonguem. Então uma casa que ela tem uma instrução, uma movimentação correta, é uma casa segura.
É uma casa que quando vier tempestade, ela não vai cair. E a última coisa que eu vou falar, que o Espírito está incomodando aqui. Há um tempo atrás, nós passamos por uma pandemia. A pandemia só veio mostrar como estavam as casas. E aí, denunciou muitas coisas. Então a grande questão é que se passou a pandemia, todo mundo se esqueceu. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade, obrigado porque a Tua palavra, quanto mais nós entendemos a Tua palavra, porque a Tua palavra é lâmpada para nossos pés, é luz para nossos caminhos. Quanto mais nós temos clareza da Tua palavra no nosso interior, mais nós vamos tendo a compreensão do nosso caminho. Pai, nos perdoe. Tende misericórdia de nós. Se estamos andando de forma contrária à Tua palavra. Se estamos vivendo por nossos desejos, por nossas vontades, pelas nossas necessidades. Se estamos distraídos. Mas que a Tua palavra, ela possa nos trazer a clareza. Ela possa nos trazer a lucidez. Para que nós possamos realmente alinharmos todas as coisas segundo a Tua vontade. Nós não queremos sermos como aqueles homens imprudentes que construiu a casa sobre a areia. Não queremos colocar a nossa família em risco. Não queremos construirmos algo segundo os nossos desejos, as nossas vontades. Nós nos rendemos diante de Ti. Nos rendemos. Porque nesse cenário ao qual nós estamos vivendo, nós queremos sermos encontrados pelo Senhor. Acharmos graças diante dos Teus olhos. Nos tornarmos justos, íntegros. Queremos ser inteiros para o Senhor. Queremos exercer a justiça em um mundo de tantas injustiças. Queremos realmente, Pai, mais do que tudo, andarmos com o Senhor, ao ponto de saber o que o Senhor está fazendo, para que nós possamos fazer com o Senhor na terra. Nos ajude, Pai. Nos ajude. Que essa manhã seja uma manhã de uma reflexão, de um alerta, para que nós possamos voltar a vigiar. Porque não sabemos como será o dia de amanhã. Mas queremos olharmos para o futuro. Porque o futuro, ele está vindo ao nosso encontro. E quando nós olhamos e vemos que o futuro está vindo ao nosso encontro, nós nos preparamos para poder receber aquilo que está chegando. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos aqui. Que nessa manhã o Senhor possa, primeiro o Teu Espírito, falar com eles. Que o Senhor possa mostrar tudo aquilo que está errado. Primeiro o Teu Espírito convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aqueles que estão pela internet, que o Senhor esteja agindo em favor deles. Mas que seja uma manhã de uma grande reflexão. Eu os abençoo, em nome de Cristo Jesus, Pai. Para que haja fé. Fé para viver esses dias. Nos ajude a guardar a nossa casa. A guardar a nossa família. E a ser uma mensagem para esse povo que está se perdendo. Porque o nosso desejo não é ver eles se perdendo.
Mas nosso desejo é vivermos de uma forma que vai denunciar o erro deles e condenar aquilo que eles estão fazendo. Essa é a minha oração nessa manhã, Pai. Que essa palavra penetre em nossos corações e possa falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de encerrar, eu queria falar algo aqui. Deus está sendo misericordioso. Ainda há tempo. Ainda há tempo. E nessa manhã, eu creio que Ele está chamando, Ele está convidando você, que nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, não só como aquele que te salvou, mas aquele que é teu Senhor e quer, na verdade, governar sobre a sua vida. Você que está aqui, você que está pela internet. Na internet vai aparecer um QR Code, você pode clicar em cima e vai entrar alguém em contato com você. Eu quero convidar você nessa manhã que quer aceitar Jesus. Se tiver alguém aqui, levante sua mão. Ainda há tempo. Deus é misericordioso. Ele está sendo paciente. Enquanto um cenário está falando que Ele está vindo. Se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus, que possa levantar sua mão. Os diáconos e a equipe da consolidação estão olhando. Não tem ninguém? Então, se você que está pela internet está aceitando a Jesus, repita comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu caminho, porque eu entendo e compreendo que o verdadeiro caminho é o Senhor, que revela uma verdade e que me leva a desenvolver uma vida e uma vida em abundância. Por isso, nessa manhã, eu convido o Senhor para dirigir a minha vida. Me ensine a viver segundo as tuas palavras. Em nome de Jesus. Escreva meu nome no livro da vida. Amém. Amém? Agradecer a todos que estão pela internet, mas que você possa sair daqui entendendo que as coisas estão acontecendo, porque elas vão ter que acontecer. Mas se você quer viver de uma forma correta, medite no livro, na Bíblia, de dia e de noite. Até brinco, coma esse livro, porque ele vai te ensinar como você vai viver esse tempo. Eu não posso amar a Deus se eu não desejo Ele, estar com Ele, conhecer mais dEle. Volte a praticar tempo de oração. Volte a praticar tempo de leitura da palavra. Volte para a mesa com seus filhos, com sua família. Volte. Construa um lar segundo a palavra de Deus. Amém? Vou dar a bênção final.
Pai, obrigado. A minha oração é que o Senhor nos conduza a cada dia segundo a Tua vontade. Nos conceda um domingo abençoado, uma semana maravilhosa do favor e das bênçãos do Senhor. Nos ensine a andar segundo a Tua palavra. Mas acima de tudo, que nós e a nossa casa possamos refletir a glória do Senhor em meio à terra. Que possamos fazer a diferença. Eu abençoo cada família aqui representada, os que estão aqui e os que estão pela internet. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde e que o Senhor conduza eles em todo o tempo, livrando desse mundo mal. Tenhamos uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Amém. Amém.